Normalmente, esse perfil de cliente, ele é sedentário. Outro aspecto relacionado às consequências ou efeitos esperados das canetas emagrecedoras. Quem começa a usar? Ou para quem deveria ser as indicações, na verdade? Para indivíduos que estão com sobrepeso e têm condições, comorbidades associadas, ou para quem é obeso. Uhum. Normalmente, esse perfil de cliente, ele é sedentário. E aí o cara quer resolver tudo num curto espaço de tempo. E aí ele te contrata, hein? Você é personal, ele te contrata. E aí você acredita que o exercício físico, para ele ter um efeito potencializado no processo de emagrecimento, você vai lá e soca a intensidade, cara. Numa pessoa que não tem condições metabólicas para suportar. O que vai acontecer? Frustração. Cara, eu tô indo lá na academia, o cara quer me matar, Fora o velho. risco. Eu já não tô comendo. O cara me põe para fazer um exercício. Eu saio de lá morto. No outro dia eu tenho que trabalhar, vou trabalhar cansado, o cara vai falar: vou ficar só na caneta. Então, esse é um outro aspecto. E aí a gente entra num terceiro ponto aí, como consequência do uso das canetas emagrecedoras de maneira não tão bem planejada, a estratégia, é a perda de massa muscular. E aí, cara, que a gente tem um problema seríssimo. Seríssimo. Tanto durante o processo de emagrecimento, quanto para a fase que eu falo que é a fase mais desafiadora, Reganho. é a manutenção, é evitar esse reganho de peso. E aí, quanto mais massa muscular você perder, pior. Quanto mais massa muscular rapidamente você perder, pior Pior ainda. ainda. Então, são questões que a gente precisa entender, que senão a gente faz uma carga de treino acima daquilo que ele consegue assimilar e gera uma frustração e um abandono. E não é o momento. Não é o momento. Pelo contrário, é o momento da gente acolher esse cara. Era um cara que não fazia exercício e agora começou a fazer exercício. É um cara para você reter, cara. É isso aí. Que é um cara que vai te seguir pro resto da vida. Porque obesidade, o processo de emagrecimento, ele é pro resto da vida. Ele não acontece durante 6 meses e ponto, resolveu. Ele vai ser pro resto da vida. Agora, se você erra a mão nisso aí, acabou o processo. A gente discute muito isso, né? Aqui na academia a gente fala muito que eu entendo que o profissional sai da faculdade muitas vezes ou está durante a sua formação preocupado em questões técnicas de qual é a melhor prescrição, qual que é o melhor exercício, qual que é a melhor biomecânica. E tem isso é obrigação. Uhum. O que o profissional não vem preparado, e a gente busca preparar aqui, é que o desafio do mercado é tornar as pessoas engajadas com o exercício físico. Depois que você engajou, e aí por aí você tem que estudar pessoas, você tem que entender de Uhum. gente, de comportamento, de rapport, de Sim. empatia, de escuta ativa, de acolhimento. Aí ele vai te dar a oportunidade de você usar todo o seu conhecimento técnico. Perfeito, perfeito. Inclusive até o DISC aí para você ter os traços da personalidade do seu cliente, Isso isso é aí. extremamente importante. E no fundo, o que a gente tem que oferecer para os clientes? A melhor experiência. E a experiência, para um, às vezes, é o no pain no gain. É, Não, tem que treinar até a falha. Para o desafio outro, puro. você tem que mudar o treino toda a sessão. Para o outro, se você mudar o treino toda a sessão, ele te Nossa, acabou. abandona. Você acabou, porque é um cara que é metódico. Isso aí. Então, o conhecimento dessa personalidade, isso a gente está falando de maneira genérica, mas de quando a gente fala num processo de emagrecimento, no tratamento de uma doença, isso também é extremamente importante, talvez até mais importante do que o tipo de exercício. Muito mais. Ainda existe aquela questão: qual o melhor exercício para emagrecer? Aqui, O que há você uma consegue semana, fazer. há uma semana eu estava dando uma aula para uma pós-graduação da medicina em endocrinologia e para a gente da educação física isso ainda é uma questão. Imagina para outros profissionais. O médico, quando ele está prescrevendo ali a caneta para o paciente, esse médico ele não sabe de exercício. Ele vai passar orientações genéricas e às vezes, muitas vezes equivocadas, que eu já peguei.
Não, agora que você tá emagrecendo, a gente tem que fazer HIIT. Cara, mas o cara não tá no momento de fazer isso. Tinha que falar, Não, mas o meu médico falou isso. procure um educador físico, procure um Perfeito. nutricionista, procure um psicólogo. Exatamente. E aí quando a gente fala qual que é o melhor exercício? Eu até pouco tempo atrás eu falava, continuo defendendo muito. Se você tiver que escolher um único tipo de exercício, faça musculação. Eu continuo Eu sou defendendo unânime. também. Agora, quando a gente olha para o cenário aonde o nível de atividade física da população diminui e automaticamente essa redução do nível de atividade física está associado ao aumento de sobrepeso e obesidade, eu já falo o seguinte: faz o que você gosta. Começa pelo que você gostou. Perfeito, É perfeito, isso. é exatamente isso. Porque, mas eu não gosto de musculação. Aí você vai falar, cara, tem que fazer musculação. Esse cara vai durar 30 dias, Ok, 60, 90 dias. não gosta, começa pelo que você gosta. Uma hora você vai cair lá, mas aí você já tá engajado com o exercício. Perfeito, porque aí você já entende que a musculação ela vai ser importante para outros fatores. Isso aí. Se eu tiver que te indicar para você, indicar para o seu cliente, indicar para quem for, eu sempre vou indicar a musculação. É isso. Agora, qual o melhor exercício? Aquilo que você consegue sentir prazer, que você consegue sustentar dentro de uma rotina. É isso. E inclusive a literatura, isso, e o próprio colégio americano trouxe isso no agora último posicionamento, embora um posicionamento cheio de falhas, assim, Como sempre. porra, mas só que ele trouxe uma questão muito bacana. Mas eu senti uma grande evolução nesse também. Não, melhorou sobre muitos aspectos. E para mim o que foi o principal que me chamou a atenção ali? Qual que é a variável mais importante? Não é volume, não é intensidade, não é o tipo de exercício. É a frequência, Isso aí. é a consistência naquilo ali. E isso serve para o processo de emagrecimento. Quando eu falei que um dos principais efeitos não desejados do uso das canetas é a perda de massa muscular, se a gente pensar qual que é o melhor exercício para preservar estímulo ou estimular o ganho de massa muscular, é a musculação. Sim. Ah, mas o cara só consegue fazer caminhada. Vai fazer, cara. É. Porque a gente tem que parar, primeiro, com essa ideia de que exercício físico, ele é essencial para o emagrecimento. E não é. Não é. Não é, cara. Isso é uma fantasia, uma ilusão, uma crença do profissional da educação física e de muitos profissionais também, de que o exercício físico vai te estimular um gasto calórico e por causa disso você vai Tá perder de peso. Cara, vaidade também ali. pois é, até lá atrás eu entendi porque a gente não tinha estudos sobre isso. Então falava assim, não, é o EPOC depois do exercício, cara. Agora, O EPOC durou bastante tempo. durou bastante tempo. Só que o que a gente tem que passar para esse indivíduo e para os outros profissionais e para o profissional de educação física é, cara, o exercício físico ele tem um poder anti-inflamatório Pois. tão grande ou maior do que as canetas. O exercício físico ele tem uma capacidade de melhorar a flexibilidade metabólica tão importante ou maior do que as canetas. E a gente não fala sobre isso. A gente não vende isso. Não, mas você tem que fazer uma aula que você vai gastar 1000 quilocalorias lá. Tá, você vai fazer uma aula de 1000 quilocalorias e o resto? Você vai ter condições de recuperar para fazer no outro dia uma aula de 1000 quilocalorias? Não faz sentido. Então, o profissional de educação física que não entender sobre isso, cara, ele vai ficar fora desse jogo. Vai. E é um jogo que ainda vai durar um tempo. Uhum. Vai durar pelo menos mais uns 10 anos. Isso aí. Então, entender desse processo, ele é fundamental. É impressionante o desconhecimento da galera de que todo mundo fica procurando a tal bala de prata nos suplementos também. Uhum. A caneta é um suplemento, né? Vamos colocar assim. E ninguém, vou generalizar, porque toda generalização é burra, inclusive essa, mas não há conhecimento suficiente difundido sobre que a maior farmácia que existe está dentro do seu corpo. Ah, E aí a questão é, você vai usar ou você não vai usar? Porque a contração muscular gera um ambiente anti-inflamatório, pró-inflamatório por um lado e anti-inflamatório de maneira sistêmica, como a gente está dizendo,
que consegue ajustar e regular uma série de mecanismos envolvidos nessas doenças que vão levar o indivíduo à perda de qualidade de vida, de Sim. saúde, né? E quer ver outra informação relacionada até a essa questão da fisiologia? Quando a gente pega o indivíduo obeso, ou o indivíduo com sobrepeso, ou até mesmo o indivíduo que ainda não está nessa condição, nenhuma dessas duas condições, mas tem uma alimentação ali que é ruim, que tem um componente inflamatório ali, essa pessoa ela produz menos serotonina e menos dopamina. Por quê? Tem um intestino inflamado, tem toda a questão da desbiose, enfim. E a base desses neurotransmissores, ela é feita no intestino. Só que olha que louco, essa base ela não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Quem que ajuda nisso? Exercício. É foda. Olha que loucura, cara. E a gente não fala sobre isso, velho, que o velho. exercício é igual o Poço Piranga. Pô, até mais. Né? Porque você vai lá no Poço Piranga, no exercício, no exercício, cara, no exercício. A gente só não tudo, pode falar que o exercício emagrece, como a gente já fala. Não, exercício sozinho não emagrece. Ah, mas o pessoal fala assim, acabou de sair uma meta-análise, o pessoal falou, não, mas exercício emagrece sim. Cara, mas quando você vai ver, cara, 2, 3 quilos, velho. Para de falar isso, cara. Isso é muito pequeno perto de todo esse potencial que a gente tá falando, cara. O exercício, ele te protege contra doença cardiovascular, ele te protege contra câncer, ele te ajuda no tratamento dessas doenças crônicas todas. A gente tá preocupado com 2, 3 quilos, velho. Isso aí. E outra, nada garante que, porque esses estudos eles têm uma limitação metodológica, porque as pessoas elas começam a fazer exercício físico, mas elas também começam a se preocupar com a alimentação. Começam a fazer escolhas melhores, começam a comer menos. Então não é o exercício. O exercício ele pode ser um gatilho, exato. Mas ele como essencial para o emagrecimento, esquece isso, cara. Para de falar isso. É isso aí. Isso é um profissional muito raso. É um profissional muito raso, cara. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.